O item 93 do material didático, católicos retratavam os anabatistas como bruxas. Eles precisavam justificar a perseguição a essas pessoas. Tá bom? E uma das coisas que eles inventam, já que tinham reis que criavam dificuldade, uma das coisas que eles inventam é que eles eram bruxos, que tinham espírito de bruxaria. E isso daí os protestantes vão fazer também. Um caso clássico que eu vou contar para vocês, que eu sempre falo, é as bruxas de Salém. Pode ver, teve um pastor anabatista lá que foi morto por bruxaria. Mas até o interrogatório dele, isso já foi 1700 e alguma coisa, né? Até o interrogatório dele foi, teus filhos são batizados? Ele respondeu, não, só o mais velho. Seus 2 filhos são batizados? Ele disse, não, só o mais velho. Pode matar ele por bruxaria. E 2 membros da igreja dele também foram mortos. Então isso aqui foi uma tática que os católicos desenvolveram para matar as igrejas anabatistas. Bom, 1451 da era cristã, eu comento, toda essa história de bruxas era invenção católica para poder perseguir as igrejas anabatistas. Em 1451, desculpe, irmão. Bom, em 1451, a obra Le Champion des Dames, de Martin Lefranc, descrevia os anabatistas do Vale de Piemonte como bruxas. O livro trazia uma ilustração onde eles eram retratados como bruxas voando em vassouras. Ali eu peguei um texto desse livro na internet. Peguei uma imagem desse livro, como ele era desenhado. Existem papéis, na época já existia a prensa, né? Então eles fizeram livros que foram conservados. E eles faziam o quê? Os anabatistas lá do Vale de Piemonte, para justificar a morte deles, dizia que existia bruxaria entre eles. O comentário prossegue. Alguns historiadores chamam os anabatistas de reformistas carismáticos. Né? Por exemplo, boto aí um site do site Guia-me que o comentarista diz: eles eram da Igreja Cristã Moraviana, o primeiro movimento cristão reformista carismático, fundado em 1457 na região da Boêmia. Na verdade, não foi fundado em 1457. Essa igreja existia desde o dia de Pentecoste, em Atos 2. Vocês vão encontrar, assim, diversas pessoas dizendo, surgiu. Eu me lembro que eu mostrei para vocês uma historiadora católica, né, que é Laura Diniz, está aí na referência bibliográfica, ela escrevendo sobre os valdenses, né, da ortodoxia à heresia, falando que é um grupo que teria surgido, mas tem ponto lá que ela fala abertamente. Na verdade, não se sabe quando surgiram os valdenses. Eu respondo para ela. Porque essa igreja ela surgiu lá no Pentecostes. Ela, como historiadora católica, é um trabalho de doutorado que ela estava fazendo, como historiadora católica e como a grande maioria dos historiadores, na verdade, ela segue essa história que a Igreja Católica conta, que Pedro foi o primeiro Papa, tá bom? E quando Constantino adota ali o purgatório, a invocação ao mundo dos mortos, isso é aceitável, e aí Constantino falhou, os papas falharam, mas aquela era a Igreja de Jesus. Os protestantes também concordam com isso. Aí eles dizem, né, nós reformamos a Igreja de Jesus. Mas, então, ela foi enganada por essa história. Mas dá para ver claramente, você vai encontrar diversos historiadores, um dizendo que surgiu no ano 1100, 1200, 1300. Esse movimento aqui teria surgido em 1457, mas eu estou mostrando para vocês por outros documentos, anabatistas importantes que se tornaram professores
da Universidade de Praga. Anabatistas importantes, bem antes, que viviam na Inglaterra. O anabatista John Wycliffe, influenciando o mundo. Então, toda essa é a igreja anabatista, a igreja da Assembleia de Deus, que a igreja católica que chamava de herege. Então, veja aqui um documento, chamavam de bruxas, né?